Olá, meu nome é Pedro Henrique Pinheiro Gadelha e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto de tópicos de otimização combinatória sobre ride sharing utilizando metaheurística GRASP e VND, ou ride sharing multiveículo em rede viária explícita com otimização de rota por GRASP mais VND para planejamento por lotes estáticos, que é o nome completo do projeto. Bom, motivação e contexto. O uso de carros, transportes privados em grandes centros urbanos é extremamente ineficiente. Um estudo da FATEC Santo André constatou que, em média, na cidade de São Paulo, a maioria dos veículos em movimento costuma ter, em média, a ocupação de 1,47 passageiros, ou seja, menos de 2 ocupantes. Tornar esse número maior significa reduzir a frota de carros em trânsito, de forma a reduzir congestionamento nas vias, mitigar a emissão de gases poluentes, melhorando a qualidade do ar nos centros urbanos, melhorar e baratear a mobilidade urbana para todos e reduzir poluição sonora. O problema de otimização que a gente está tratando aqui nesse projeto é um modelo baseado em PDPTW, Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Recorte estático. Nele, nós usamos recorte estático por lotes, ou seja, um conjunto fixo de requisições por janela de tempo. Cada requisição R contém um nó de embarque PR e um nó de desembarque DR, ou seja, uma posição de início e fim. E também tem uma janela de tempo simples, que é o earliest departure, que é o tempo mais cedo em que eu posso sair, no caso, no momento em que eu pedir, e o latest arrival, que seria o tempo mais tarde em que eu aceito chegar no meu destino. E cada veículo V tem a mesma capacidade de passageiros que, ou seja, a frota que a gente considera toda tem a mesma capacidade, e ele inicia e termina sua rota na sua própria garagem, para poder simplificar o nosso modelo. A cidade ela é modelada como um grafo em grade 21 por 21, sobre 0,20 por 0,20 km. As arestas conectam vizinhos horizontais e verticais e têm 1 km de comprimento. Nós determinamos três zonas de congestionamento de um raio arbitrário. Denominamos elas de centro, campus e subúrbio. Dentro dessas zonas, a velocidade dos carros é reduzida. No nosso caso, fora das zonas é de 35 km por hora e dentro é de 25. Também construímos a partir dos nós relevantes, ou seja, os carros e os pickups e os drop-offs, nós construímos uma matriz de OD, que leva em conta o tempo e distância. Para isso, nós usamos um Dijkstra ponderado por tempo a partir de cada nó relevante, guardando o tempo mínimo e distância. As janelas de tempo são calculadas usando a matriz OD. Para cada cenário experimental S, definimos um fator relativo e uma margem absoluta. O limite máximo de chegada, então, é calculado como o seu earliest arrival mais o fator relativo vezes o tempo calculado na matriz OD, ou seja, é o earliest arrival mais o fator relativo vezes o tempo que você levaria para ir diretamente para o seu destino, se você não tivesse que fazer desvios, já que você está compartilhando seu carro, mais um fator absoluto, que é para poder adicionar uma certa folga. Com essa escolha de cálculo de janela de tempo, a gente tem a seguinte consequência: janelas compatíveis com tempo real de rede e controle direto sobre janelas mais apertadas ou folgadas para o cenário experimental. A função objetiva que nós escolhemos combina tempo total gasto e distância total percorrida pela frota, normalizados pelas médias do baseline em cada cenário. Combinamos isso com pedidos não atendidos, multiplicados por uma penalidade M, de forma que a função de custo fica esse fator vezes o tempo normalizado, vezes o resto do fator, vezes a distância normalizada, mas o número de pedidos não atendidos multiplicados por uma penalidade. Com isso, nós temos um objetivo: reduzir o tempo e distância total sem aumentar muito o número de pedidos rejeitados. Para melhorar nossas rotas, a gente utiliza alguns algoritmos. Aqui estão os algoritmos que a gente avaliou. Nós avaliamos um baseline guloso que insere cada requisição na posição viável que menos aumenta o tempo total.
e ele é extremamente rápido e já produz soluções competitivas. Também utilizamos o GRASP, construção e busca local, gera múltiplas soluções usando a aleatoriedade controlada, RCL, e busca local interna ajusta a rota após cada construção. Para a etapa do GRASP, nós estabelecemos um limite de 120 segundos por instância. Também utilizamos uma combinação de GRASP com VND. Ele parte da melhor solução do GRASP, e então o VND faz um refinamento sistemático via vizinhanças, com movimentos de relocate, swap, intra e interrota. Ou seja, ele não muda o conjunto de pedidos atendidos, ele apenas reorganiza como esses pedidos estão nas rotas. Para a etapa do VND, a gente coloca um limite adicional de 30 segundos por instância, ou seja, na meta-heurística GRASP junto com o VND, você teria então 120 segundos para o GRASP e 30 segundos para o VND. Bom, cenários experimentais que a gente considera. Nós consideramos 10 cenários sintéticos, cenários 1 a cenário 10. Eles variam em número de pedidos por lote, frota e capacidade dos veículos e parâmetros da janela de tempo. Para cada cenário desses, nós criamos 5 instâncias, porque nós utilizamos 5 sementes por cenário. E nós avaliamos para cada uma dessas instâncias os 3 algoritmos. As principais métricas que tomamos foram serviço. Nelas, para serviço, nós pegamos pedidos atendidos e não atendidos e a taxa de atendimento. Tempo médio de espera, o tempo extra, que seria o desvio que você tem da sua rota direta, e métricas de operação, temos o tempo total da frota, a distância total percorrida pela frota e a própria função objetivo. E como métrica de custo computacional, utilizamos o tempo tipo CPU, para poder comparar baseline, GRASP e GRASP mais VND. Os resultados globais mostraram uma taxa de atendimento média para o baseline de 37,7 pedidos, e para o GRASP e GRASP mais VND, parecida também, algo em torno de 37. Nenhum deles atingiu a meta que tínhamos estabelecido como métrica de sucesso de 70%. A qualidade do serviço, sobre a qualidade do serviço, o GRASP reduz espera, mas aumenta o desvio, e o VND reduz um pouco o desvio, mantendo a taxa de atendimento, já que ele nunca retira pedidos, apenas os reorganiza. Sobre o custo operacional, o GRASP com VND reduz de 6 a 7% o tempo total e de 9 a 10% a distância total, representando então uma forte melhoria sem sacrificar o serviço. Fazendo uma análise por cenário, nos cenários de 60 requisições, temos mais folga, resultando em algoritmos conseguindo pequenas melhorias. Já em cenários com 100 requisições, o baseline já é forte, e o GRASP VND apenas melhora um tempo e distância. Em cenários de 120 requisições, o sistema opera em saturação. Aumentar o atendimento é muito difícil. O VND ajuda a compactar as rotas, mesmo sem aumentar o service rate. Sobre o custo computacional, para o baseline, nós temos de 2 a 4 segundos por instância, ele é extremamente rápido, enquanto o GRASP tem de 120 segundos, quase sempre estourando, e o VND 25 segundos em média, também sempre perto do limite que ele é estabelecido, de forma que temos um total de 2 minutos por lote. Em uma conclusão rápida, acho que é razoável para um planejamento por lotes, mas não adequado para uma operação em tempo real sem ajustes. As conclusões que a gente pode tomar a partir disso é que o baseline é forte e muito barato computacionalmente. O GRASP melhora a espera, mas aumenta o desvio. E o GRASP mais VND é o melhor equilíbrio, porque ele mantém a taxa de atendimento e reduz significativamente o tempo de distâncias totais. A meta de 70% de atendimento não foi alcançada, mas acreditamos que isso talvez tenha sido uma limitação estrutural, porque muitos dos cenários tinham muito mais pedidos do que a frota poderia aguentar. Acredito que refazendo o experimento com menos pedidos e mais carros, talvez nós observássemos ou tivéssemos conclusões diferentes. Para um trabalho futuro, nós recomendamos recalibrar pesos da função objetivo, uma abordagem multi-objetivo que pareia serviço e custo, vizinhanças mais ricas, utilizando não apenas aqueles movimentos que mostramos, mas também o TOPT, Path Relinking, LNS, comparar com mais meta-heurísticas como algoritmo genético, Tabu e LNS, migrar para cenário dinâmico com janelas deslizantes, de forma que é mais parecido com o que temos na vida real,
incorporar modelos realistas de satisfação do usuário. O que seria isso? Pesquisar o que realmente demonstraria o que é a satisfação do usuário e incorporar isso no nosso modelo. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e adeus.